Jesus e felicidade. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o coronavírus, estes chacais devoradores, que destroem tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Na verdade, eu queria cantar essa música de João Cabete, o poeta, o musicista das terras de São Paulo. Mas como eu não tenho, assim, a voz maviosa, igual a do Gustavo, igual a do João Vitor, igual a dos queridos amigos da banda Acorde e Luz, eu preferi tão somente declamar os versos, porque a musicalidade de João Cabete vem através de versos que viram canções. E se nós pararmos para reparar o último verso, vem Jesus, porque sem você o mundo não será feliz. Sem a sua presença, sem o seu evangelho, nós não conquistaremos a paz. Nós, meus amigos, passamos dias tumultuados, dias em que a nossa fidelidade a Jesus tem sido testada. Dia onde o mundo se distanciou de Jesus. E agora vem o coronavírus, vem esse período de quarentena para que nós possamos fazer o caminho do retorno, fazer o caminho de regresso ao coração amoroso de Jesus. Na noite de hoje, então, eu quero falar sobre essa temática que para mim é sempre muito cara. Primeiro, falar de Jesus. Segundo, falar de felicidade. E juntar uma coisa na outra, Jesus e felicidade. Porque não há felicidade sem Jesus. Não há felicidade sem nós cumprirmos as propostas do teu evangelho nas nossas vidas. Não há como angariar paz, saúde, alegria de viver, vivendo só para o mundo, vivendo das coisas do mundo. Chega um momento em que os nossos valores são chacoalhados. Chega um momento em que um vírus invisível a olho humano entra nos nossos lares, chega na nossa sociedade para que nós possamos ressignificar os nossos passos e volver ao aprisco do nosso mestre. Na noite de hoje, então, eu quero falar das propostas de Jesus para a nossa felicidade. E, igualmente, entretecer algumas considerações para a vivência nesses dias tumultuados do presente. Porque quando subiu o monte e de lá nos trouxe o mais belo sermão, a mais bela poesia chamada Sermão do Monte ou Sermão das Bem-aventuranças, em verdade, o Sermão das Bem-aventuranças está inserido no Sermão do Monte. Jesus nos deixou 7 passos para a felicidade, ou uma escada, sendo que a gente sobe um degrau, depois sobe o outro degrau, para nos encontrar com Jesus e lograr a felicidade. Quando abrindo a sua boca, lá em Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 12, ele inicia nos dizendo que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa pobreza de espírito, eu que sou um estudioso, um amante do evangelho, eu fiquei durante anos tentando entender. Porque eu queria entender por que Jesus falava de pobreza. E vinha logicar que essa pobreza não era a pobreza material. Porque pobreza era pobreza em espírito, uma expressão idiomática do hebraico. Porque Jesus falava de acordo com os tempos e os lugares. Questão 627 do Livro dos Espíritos. E pobre em espírito, no idioma hebraico, nos costumes hebraicos, quer dizer humildade, quer dizer simplicidade. Então, primeira receita para nossa felicidade, primeira receita para nós facearmos os dias da atualidade tumultuada, simplicidade, humildade. Será que nós temos sido humildes? Será que nós temos sido simples? Ou nós ainda achamos que somos a última Coca-Cola do deserto? Ou achamos que somos a última bolacha do
da vasilha. Porque muitas vezes nós queremos ser mais do que as outras pessoas. Quando a palavra humildade, ela vem do mesmo radical que forma a palavra humanidade. Estamos vinculados à mesma humanidade. Não há entre nós uma relação de hierarquia, uma relação de castas, uma relação de divisão. Olha, aqui há os espíritas, ali há os evangélicos, ali há os católicos, estabelecendo qualquer tipo de hierarquização. Na verdade, todos nós somos humanos, vinculados a uma mesma humanidade, vinculados a um olhar de semelhante uns para com os outros. Então, se nós queremos ser felizes, nós precisamos ser simples. Nós precisamos olhar uns para os outros como irmãos, não como adversários, não como pessoas que eu julgo que são menores do que eu. Às vezes, porque têm menos dinheiro, às vezes porque têm uma condição social inferior, às vezes porque votam num partido diferente do meu. Não. A proposta de Jesus é nós nos olharmos como ovelhas do seu aprisco, para encontrarmos a felicidade. E eu tive a grata satisfação de ser aluno de Mário Sérgio Cortella, um professor de filosofia nascido no Paraná, mas radicado em São Paulo. E ainda hoje ele dá aula de filosofia na Pontifícia Universidade Católica daquele estado. E uma vez perguntaram para ele o que é ser humilde. Como nós podemos ser humilde? E ele pediu à pessoa, você tem um tempo? E para que um tempo? Porque para explicar humildade, eu preciso entretecer algumas considerações. E a pessoa parou e começou a escutar. Nós estamos dentro de um universo com 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea. Só na Via Láctea há 100 bilhões de sóis. Um desses sóis é o nosso. Uma estrelinha de quinta grandeza, chamado Sol, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque um foi rebaixado à categoria de planeta anão. Plutão, giram 8 planetas. Um desses planetas é o nosso, chamado Terra, no qual existem 3 milhões de espécies. Uma dessas espécies é a nossa, Homo sapiens. Só de Homo sapiens na Terra existem hoje cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Eu sou um deles. Você é uma delas. Então, quem é o Rafael? Um entre 7,8 bilhões de pessoas, entre 3 milhões de espécies, num pequeno planetinha chamado Terra, que gira ao redor de uma estrelinha de quinta grandeza, que está entre 100 bilhões de estrelas, num universo de 200 bilhões de galáxias. Ou seja, olha o meu tamanho. Olha o ponto no espaço que eu sou e muitas vezes a dimensão que eu dou ao meu conhecimento, as coisas que eu posso comprar. Então, meus amigos, se nós queremos ser felizes, nós devemos redimensionar aquilo que somos. Porque ainda hoje há pessoas que falam assim, você sabe com quem está falando? Sei sim, estou falando com o Filho de Deus. Estou falando com alguém que não é diferente de mim. Pode ter mais estudo, pode ter mais dinheiro, mas está numa situação social apropriada à sua evolução. Mas nem por isso é maior ou é menor. Quando nós, então, nos vinculamos a essa simplicidade, a essa humildade, nós vamos adquirindo felicidade. E foi isso que Jesus quis nos dizer com pobreza em espírito. Mas Jesus estabeleceu um segundo caminho para a nossa felicidade. Quando ele nos diz assim, bem-aventurados os que choram, ou conforme a tradução, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E para entender qual era a proposta nessa segunda bem-aventurança, nós precisamos ir, e aqui eu deixo uma dica de leitura, ao livro Céu e Inferno. E já que a Luísa está aí me escutando, ela que é advogada, eu vou falar igual advogado agora. Primeira parte do livro Céu e Inferno. Capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura. Artigo 33, inciso 1º. Porque no inciso 1º do artigo 33 da primeira parte do livro Céu e Inferno, chamado Código Penal da Vida Futura, Kardec nos diz que toda a aflição decorre de uma imperfeição. Então, porque nós sofremos
Porque somos imperfeitos. Porque nós transgredimos a lei natural. Então, se estamos sofrendo, estamos nos purificando, estamos nos elevando. Quando Jesus, então, abriu a sua boca e disse que bem-aventurados são os que sofrem, ele não estava fazendo apologia à dor. Ele não estava dizendo qualquer outra coisa senão, se você hoje perpassa dias difíceis, alegra-te, porque você está se melhorando. Não fique na postura da reclamação, da lástima sem fim, porque isso atrapalha o seu périplo evolutivo. Mas entrega-te à atitude propositiva, entrega-te à atitude de quem vê no sofrimento algo que vai te levar. Então, se o primeiro caminho para a felicidade é humildade da pobreza em espírito, o segundo caminho para a felicidade é resignação. Porque se eu entendo o sofrimento como uma ponte para dias melhores, se eu consigo ter paciência para ver na minha dificuldade uma escola, eu estou aprendendo a ser feliz. Eu vejo que vem o coronavírus, eu percebo que eu estou dentro de casa e não fico igual aquele personagem do antigo desenho do Zé Colmeia e do Catatal. E quando eu falo desse desenho, os jovens da Comerge, às vezes as crianças da evangelização dizem assim para mim, olha tio, você está ficando velho, hein? Porque esse desenho a gente não conhece. Mas vocês vão lembrar que no desenho do Zé Colmeia havia um leão chamado Lipe e havia uma hiena chamada Hard. E enquanto Lipe, que tinha as mesmas situações da vida que Hard, agradecia, olhava a beleza do dia, olhava a beleza das pessoas, a hiena chamada Hard, ela andava com a cabecinha baixa. Ó vida, ó céu, ó azar. E se fosse nos dias de hoje, estaríamos nós assim. Ó coronavírus, ó recolhimento dentro dos nossos lares. Quando tudo isso vai passar? Quando nós nos reconectarmos a Jesus. Quando nós entendermos que isso é uma proposta para nós permanecermos no bem, termos esperança e nos modificarmos. Daí, resignação dinâmica. Aceitar aquilo que vem para mim, mas ter coragem para modificar aquilo que eu posso, até chegar no terceiro degrau ou na terceira proposta para a felicidade. Quando Jesus, abrindo a sua boca, nos diz assim, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. E talvez essa seja a proposta para a felicidade das mais difíceis, porque ninguém quer ser manso nos dias de hoje. As pessoas querem ser machos. E eu aprendi com José Raul Teixeira que quando eu quero ser macho, eu posso sair machucado. Eu posso sair desencarnado. Na vontade de resolver tudo com violência, eu posso abrir mão da minha própria existência e prejudicar a minha própria família. Eu que sou aí de Itaperuna, aprendi com o meu avô, aprendi com os meus antepassados, que nós daríamos um boi para não entrar numa briga, daríamos uma boiada para não sair. Mas a proposta de Jesus é ser manso, resolver as coisas no diálogo, saber conversar com as outras pessoas e não querer resolver tudo nas vias de fato. Mas nos dias de hoje, principalmente aqui nas cidades grandes, as pessoas andam armadas. Porque, olha, você não pisa no meu pé não, tá? Porque se você pisar no meu pé, você vai conhecer a besta fera que há dentro de mim. Que nós temos as bestas feras dentro de nós, é verdade. Mas a proposta de Jesus é que a gente possa integrar o nosso lado id, o nosso lado sombra, o nosso lado besta fera, na proposta de nos tornar pessoas melhores. E não sair por aí batendo nas pessoas, agredindo com palavras, indo para as redes sociais, divulgar fake news, divulgar calúnias, porque Jesus nos pede ser mansos. E ser manso não quer dizer ser passivo. Ser manso quer dizer ser propositivo, porque nós podemos mudar o mundo sem violência. Pela força do nosso palavreado, do nosso diálogo, pela força do nosso discurso. Dessa forma agiram
Martin Luther King, agiram Nelson Mandela, agiram Mohandas Karamchand Gandhi, agiu Jesus de Nazaré. Sem levantar uma única arma, sem armar-se na violência, conseguiram ser mansos, mas mudaram o mundo, mudaram os estágios e os lugares nos quais se encontravam. E todas as vezes que eu falo de mansuetude, eu me lembro de um profeta aqui de Niterói, mas um profeta assim bem diferente, porque aos olhos do público em geral ele era assim, e a gente não pode nem fazer isso hoje porque é politicamente incorreto. Mas as pessoas já achavam que José Datrino era maluco. Porque José Datrino, vendo o auge da violência no mundo, ele pensava: violência gera cada vez mais violência. Eu hei de propor algo diferente. Eu hei de propor o caminho da gentileza. Eu hei de propor o caminho da paz. Ele tomou do giz, tomou da tinta e saiu pelos viadutos, pelas pontes do Rio de Janeiro, elevando frases tais quais: gentileza gera gentileza. Vamos ser gentis, porque o mundo precisa de paz. Então, ser manso é agir com gentileza. Porque se uma pessoa me bate e eu bato nela, eu estou no mesmo nível, eu entro na mesma faixa de ressonância negativa. Por isso, a proposta de Jesus no Sermão do Monte foi: se alguém te bater numa face, dá a outra face. Não é uma proposta física para que a gente seja esbofeteado por outras pessoas, mas é a face do entendimento. É a face do Rafael que frequenta, estuda o Espiritismo e sabe que se a outra pessoa me bateu, eu devo compreender. Ela não está num bom dia. Ela não está num bom momento. Jesus me convidou a ser manso, a resolver no diálogo, a resolver pelo caminho da conversa. Então já traçamos, vou acertar os dedos aqui, gente, 3 propostas de Jesus para a atualidade e para nós sermos felizes. A primeira delas, humildade. A segunda delas, resignação. A terceira delas, mansuetude. Até chegar na quarta. E a quarta também é bem difícil. Porque Jesus, abrindo sua boca e naquela subida de escada das propostas, diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E como é a nossa fome, a nossa sede de justiça nos dias de hoje? É a justiça que nós queremos fazer com as próprias mãos. Mas quando a gente faz justiça com as próprias mãos, nós estamos sendo justiceiros, porque toda justiça vem do alto, porque toda justiça vem de Deus, porque a justiça ela está estampada numa lei, uma lei física que Newton estudou, a terceira lei, ação e reação, e que nós, espíritas, conhecemos como a lei de causa e efeito, ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é necessária. Muitas vezes olhamos pessoas que parecem impunes, que parecem pessoas que nunca vão arcar com as consequências dos seus erros. Engano nosso, porque se não arcam hoje, arcarão amanhã, arcarão numa vida futura. Nós é que não podemos ser os justiceiros, os vingadores, porque quando Jesus nos disse que seríamos saciados, é se nós entendêssemos que a justiça vem do alto, vem de um Deus que, quando é justo, é misericordioso, e quando é misericordioso, também é justo. Por isso, a 10ª das leis morais é lei de justiça, amor e caridade. Sabem por quê? Porque em hebraico a palavra é tzedek, e tzedek é justiça, amor e caridade. Deus, quando é justo, ele ama, ele é caridoso. Quando ele ama, ele também é justo. Nós é que temos a justiça do rubor da face, de querer resolver com as próprias mãos. E eu estava vendo a televisão na semana passada, quando um adolescente tomou todas, me permitam falar dessa forma, estamos entre amigos, numa noite, pegou um carro sem carteira de motorista e, ao dirigir, projetou o carro numa casa onde estava uma senhora e uma criança de 5 anos de idade. Matou as duas. E a população ao redor, tão alarmada, tão assim indignada com aquele crime, o que fez? Procurou saber onde aquele jovem morava e foi até a casa dele. Quebrou tudo.
tocou fogo na casa. Olha como nós agimos. Nós somos tão culpados quanto o jovem, que bebeu, que tomou de um carro sem ter a devida habilitação e que acabou matando 2 pessoas, culposamente. Mas quando nós vamos à desforra, vamos à vingança, nós baixamos no mesmo diapasão. Nós nos igualamos. Nós deixamos de entender que a receita da felicidade é nós sabermos que aquele jovem passará pelo devido processo legal do mundo, e ainda que no mundo ele não seja, vamos colocar assim, justiçado conforme o processo do mundo, nada passa incólume ao processo divino. Nós não podemos agir com as próprias mãos. Por agir com as próprias mãos, as reuniões de desobsessão, as reuniões mediúnicas ainda hoje estão cheias de pessoas que não nos perdoaram, de pessoas que ainda acham que nós somos os maiores carrascos e por isso ficam sem paz. E por isso não conseguem seguir em frente. Então, ser saciado no senso de justiça é quando nós conseguimos perdoar a pessoa. Porque perdoar não é fazer a pessoa correta, é deixar que a lei de causa e efeito haja na vida dela sem que eu seja a adaga da justiça. Então, 4ª proposta para a felicidade, ter senso de justiça que vem de Deus, perdoar, não agir da mesma forma que o agressor. Daí, tem uma escritora gospel norte-americana chamada Stormy O'Martian, que já vendeu muitos livros nos Estados Unidos e ela nos fala assim, perdoar não é fazer a outra pessoa correta, é fazer você que perdoa livre. Então, quando nós temos a vontade de pegar qualquer um dos nossos políticos, seja de que flanco for, aqui pelo pescoço, porque ele está roubando o erário, porque ele está agindo de uma forma equivocada, nós estamos nos igualando a ele. O que nos cabe fazer? Orar por aquele político, orar por aquela pessoa que errou, orar por aquela pessoa que se equivocou, porque todos nós temos o nosso tempo. Eu nunca me esqueço de uma prece de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, quando ele, orando a Jesus, disse assim, o mundo costuma orar pelos obsidiados. Eu hoje, Senhor, quero orar pelos obsessores. O mundo costuma orar pelos que são vítimas do crime. Eu hoje quero orar pelos criminosos. O mundo costuma orar por aqueles que são vítimas dos políticos corruptos. Eu hoje quero orar pelos políticos. Porque você nos disse, ó Mestre amado, na 4ª bem-aventurança, que se nós tivéssemos fome e sede de justiça, conforme a tua vontade, e não a nossa, nós seríamos saciados. E não há ninguém mais saciado em plenitude que Adolfo Bezerra de Menezes. 5ª proposta para a felicidade. Jesus, abrindo a sua boca, nos diz, bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nossa, aqui está uma receita de felicidade. Porque o que é ser misericordioso, meus amigos? João Guimarães Rosa, o grande escritor mineiro de grandes sertões veredas, o escritor das entranhas do Brasil, do nosso Brasil brasileiro, o escritor das Minas Gerais, e tudo que vem das Minas Gerais é bom. Não à toa eu fui buscar a minha esposa, que é um anjo tutelar na minha vida, lá em Governador Valadares, para que ela siga, não atrás de mim, mas do meu lado, sendo essa pessoa que me impulsiona, que me ajuda, e eu posso ajudando ela. E João Guimarães Rosa diz assim, que misericórdia é quando nós colocamos o nosso coração na miséria alheia. Daí uma palavra que tem 2 radicais, córdia, coração, mísero, miséria. Ou seja, para nós sermos felizes, nós temos que fazer curvas de ternura com a dor da outra pessoa. E daí nós entendemos por que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Porque o que Jesus falou está tudo dentro do Espiritismo. Ser misericordioso está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec encima o capítulo dizendo assim, fora da caridade não há salvação. Fora da misericórdia não há salvação. Porque quando nós saímos da redoma do nosso umbigo, da redoma do nosso ego para
olhar a dor que há ao lado, olhar que ao lado há pessoas que têm ainda menos do que nós, olhar que há tanta gente que precisa da nossa ajuda, nós entendemos o que é ser feliz. E daí nós chegamos à conclusão por que Madre Teresa de Calcutá era tão feliz. Nós chegamos à conclusão de por que Irmã Dulce, Albert Schweitzer, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, porque estavam sempre no serviço da misericórdia. E para que a gente possa contextualizar isso em histórias, eu quero relembrar uma, que se vocês já conhecerem, eu conto agora com a minha emoção. Porque estando Divaldo Pereira Franco nas terras da África do Sul, em Johannesburgo, ele foi chamado para um cerimonial de final do dia. Imaginem um baiano de Feira de Santana num cerimonial. Divaldo nunca foi afeito a qualquer tipo de homenagens, a qualquer tipo de cerimonial. E ali ele se sentou. E muitos garçons, muitas homenagens, autoridades locais, pessoas famosas. Num determinado momento, um garçom enorme, da cor negra, deixa eu fazer uma parte, Raul costuma dizer a cor mais linda que existe, aproximou-se dele da etnia Zulu. E Joana de Ângeles foi ao pé de Divaldo Franco e disse assim: meu filho, levante-se e abrace o garçom. E Divaldo, sem entender nada, perguntou: minha irmã, você está me pedindo isso mesmo? Por acaso eu não estou sendo obsidiado? Como eu vou num cerimonial, várias autoridades sendo homenageadas, levantar e abraçar um garçom? Meu filho, você quer servir a quem? A Deus ou a Mamon? Porque hoje sou uma emissária de Deus, pedindo que você se levante e abrace o garçom. E Divaldo Franco, com aquele jeito lúdico dele, pensou: olha, se eu levantar e abraçar esse garçom, eu vou pagar um mico, eu vou pagar um King Kong. No mundo inteiro as pessoas vão achar Divaldo Franco levanta e do nada abraça um garçom. Meu filho, que as pessoas vão pensar, eu não quero saber, eu estou te pedindo, levanta e abraça o garçom. Mas Divaldo resolveu elaborar uma estratégia, porque ele não podia fazer isso assim do nada. Ele chega para o garçom: o senhor poderia trazer café com leite para mim? E o garçom: meu amigo, deve ter algum equívoco. Aqui a gente serve refrigerante, a gente serve bebidas alcoólicas, não é costume dos cerimoniais servir café com leite. E Divaldo: olha, eu sou lá do Brasil, sou lá de um estado chamado Bahia, e nós não dormimos sem o nosso café com leite. Bom, se o senhor deseja, eu vou atendê-lo. E o garçom foi até a cozinha e trouxe o café com leite. Divaldo, aproveitando-se daquela deixa, levantou-se e deu um abraço no garçom. E todos olharam. E o garçom: por que o senhor me abraçou? Ah, porque você foi tão solícito, porque você me trouxe o café com leite. Não sabia ele que depois daquele primeiro veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. Bom, resultado disso: mal do intestino. Divaldo, no outro dia de manhã, não conseguia sair do quarto. Mas o garçom, querendo saber do destino daquele que havia sido o seu benfeitor, pergunta: onde está Monsieur Franco? Ah, está no quarto. Ele vai até lá. Bate na porta e Divaldo, ainda de hobby, vai atender. Aquele homem gigante, e ele de hobby: o senhor por aqui? Bom, eu fiquei sabendo que você está assim, com alguns problemas intestinais. Eu sou um negro Zulu e a nossa etnia tem os mais variados chás. Eu vim aqui para oferecer-lhe o que é necessário para você se melhorar. E ele entrou. Divaldo, por cortesia, tomou chás e ele não gosta de chá. Num determinado momento, M. Bambo, esse era o nome dele, disse assim: olha, eu iria me matar na noite de ontem. Eu tenho um câncer perverso no meu intestino, já com metástases nos mais variados órgãos do corpo. E eu pensei: como eu vou viver com esse câncer? Eu tenho pouco tempo de vida. Não terei como sustentar minha mulher e os meus 3 filhos. Depois dessa festa, eu deixarei o dinheiro em casa e vou me matar. Mas quando o Senhor levantou-se e me abraçou, eu mudei de ideia. E Divaldo perguntou: e por que o Senhor mudou de ideia? Por uma razão muito simples. A nossa África do Sul, nada obstante tenha saído do regime do apartheid, o negro ainda não tem vez. Nós ainda andamos em ruas separadas, não tomamos água nos mesmos lugares, frequentamos lugares diferentes, e você
dentro dos meus 40 anos de idade, foi o primeiro homem branco que me abraçou em toda a vida. Então eu pensei, o mundo tem jeito, os homens têm jeito, porque se pela primeira vez um homem branco me abraçou, eu não quero morrer mais. Eu hei de lutar pela minha vida, eu hei de lutar pela minha recuperação, e eu aqui vim hoje para te agradecer. Deixa-me abraçar também. E deram-se aquele abraço, um verdadeiro abraço de urso, que Divaldo sentiu até as suas costelas sendo assim, craquejando. E o homem foi-se embora. E Joana de Ângeles disse assim, meu filho, ele vai ficar bom. Divaldo, naquele dia, depois daquele abraço, ele melhorou daquele problema intestinal. Foi com seus amigos para as mais diversas atividades espíritas e disse, olha, ontem eu não sabia porque eu tinha que abraçar aquele homem. Foi Joana que me pediu, hoje eu entendi. Narrou toda a história. E os amigos de Divaldo na África do Sul disseram, bom, Divaldo, nós vamos arcar com o tratamento dele. Não se preocupe. E começaram a arcar. O homem começou a fazer seu tratamento. 3 dias depois, Divaldo estava deixando a África do Sul. Para sua surpresa, no aeroporto, lá estava Mbambo, a esposa e os 3 filhos do casal. E Mbambo foi a Divaldo, eu quero te agradecer uma vez mais. E eu trouxe a minha esposa, contei toda a história para ela, eu trouxe aqui os meus 3 filhos, nós viemos te agradecer. E Joana estava ali nas cercanias daquele encontro. E Divaldo disse a Mbambo, olha, daqui para frente você vai ser meu filho. E eu tenho filhos pelo mundo inteiro. E Joana começou a falar com ele. Eu quero te pedir uma coisa. Comece a ler o Livro dos Espíritos. Comece a ler as obras espíritas. E Mbambo começarei a fazer. Mande livros para mim, porque se você me considera um filho seu, eu passarei a te considerar meu pai. Divaldo foi-se embora, continuaram a conversar por cartas, por telefonemas. Num desses telefonemas, Mbambo disse a Divaldo, olha, eu estou curado. Eu li todos os livros da codificação espírita e eu fiz mais. Eu resolvi abrir aqui na África do Sul um grupo espírita. Grupo de Estudos Espíritas, Joana de Ângeles. Eu estou traduzindo para o idioma Zulu e chamei outros negros da minha etnia para nós estudarmos juntos. Estamos todos gostando. E eu passarei a ser um precursor do espiritismo aqui na África. E Divaldo emocionou-se de um lado do telefone, Mbambo emocionou-se do outro lado do telefone, e eu conto essa história para que nós possamos entender que nós estamos no mundo para ser misericordiosos, para olhar as outras pessoas, para estender os nossos braços para as outras pessoas e para procurar fazer o que estiver ao nosso alcance para que o outro esteja bem. Daí, ser misericordioso é receita para a felicidade. E Jesus, continuando nas suas propostas da felicidade, elabora um 6º passo, ao dizer assim, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Pureza de coração é sinônimo de felicidade. E vocês poderiam perguntar assim, Rafael, mas o que significa ter pureza de coração? É não ter segundas intenções. É não fazer as coisas esperando saber o que eu receberei em troca. Porque muitas vezes a gente, quando vai fazer algo, a gente quer saber o que eu vou ganhar com isso. Quantos bônus horas eu vou adquirir dessa ação no bem? O que eu vou ganhar se eu agir dessa ou daquela forma? Eu costumava ouvir antigamente que não há almoço de graça, que não há nenhuma atitude no mundo que nós não façamos sem querer algo, sem ter um objetivo. Mas Jesus vem e nos diz, ser puro de coração, não guardar segundas intenções, terceiras intenções, quartas intenções, é o segredo para a nossa felicidade. E como nós ainda barganhamos com a espiritualidade. Como nós ainda movimentamos-nos no mundo querendo saber quais serão os reflexos das minhas atitudes. É bem certo que muitas vezes eu ainda penso naquilo que eu vou ganhar, mas dia chegará em que a minha felicidade vai ser quando eu estiver agindo sem esperar nada em troca.
o agir pelo agir, a pureza da criança. Daí Jesus nos dizer: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quando olhamos para uma criança, nós sabemos que ela é singela, que ela fala conforme a pureza do seu coração, que ela sorri para cada um de nós. E é bem verdade isso, que quando eu olho para minha filha Clara, ela sorri para um lado, sorri para o outro, sabe agradecer, sabe ser aquela singeleza de pessoa. Então que nós possamos agasalhar a nossa felicidade, procurando ter pureza de propósitos, até chegar na 7ª receita para a felicidade. Quando Jesus nos diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, seremos filhos de Deus, seremos filhos do Altíssimo, quando nos colocarmos a pacificar. Estão ouvindo a vozinha dela? Ela acabou de passar aqui perto, porque eu falo no nome dela, ela já quer, assim, participar da nossa palestra. Isso é pureza de propósito, porque quando a gente fica mais velho, a gente fica cheio de não me toques, cheio de dedos, vai perdendo a espontaneidade. E nós precisamos ser mais espontâneos, agir mais no natural, saber ser mais agradáveis uns aos outros. Mas, 7ª bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores. E hoje já existe até um verbo no dicionário, que é o verbo paziar. É preciso paziar. É preciso viver a paz, fazer a paz, porque nós devemos ser a paz que nós queremos ver no mundo. Essa é uma frase de Mohandas Karamchand Gandhi. Se eu quero a paz, hajamos pela paz, contribuamos pela paz, porque o mundo de paz não virá pronto, não cairá do céu e nem virá pelas outras pessoas. Ele nascerá do nosso coração. E sempre que eu falo de paz, eu me lembro de José Raul Teixeira, que é um grande amigo, na minha vida é um pai, é uma referência, é um mestre, porque ele sempre diz assim para mim: meu filho, nós só seremos alegres, felizes, se nós vincularmos nossa vida a Jesus. E nós temos uma ponte chamada Espiritismo. E Jesus veio nos pedir que nós sejamos os artífices da paz. Nunca nos cansemos, então, de ser os promotores da paz. E eu sempre andei do lado de Raul, acompanhando as suas pregações, acompanhando as suas andanças, acompanhando as suas obras. E eu pude entender que ser paz, fazer paz, não é apenas discurso, mas é atitudes. E talvez o maior ato de pacificação de José Raul Teixeira não foi nas suas inúmeras palestras, no seu verbo iluminado, na sua forma de encantar as pessoas. Foi em 20 de março de 1988, quando ele reuniu um grupo de amigos e resolveu, aqui num bairro afastado de Niterói, chamado Várzea das Moças, em plena natureza, eleger um lugar para cuidar de crianças, retirar crianças das mãos dos traficantes, retirar crianças dos sinais, porque elas ali estavam jogando bolinhas, servindo muitas vezes de aviõezinhos do crime. Retirar crianças do cheiro da cola, retirar crianças da marginalidade e dar a elas dignidade. A dignidade do estudo, a dignidade da saúde, porque no Remanso Fraterno nós temos dentista, nós temos médico. Então, fazer a paz é promover a paz em outras vidas. E hoje nós temos mais de 200 famílias atendidas no nosso Remanso Fraterno. Porque se eu não posso mudar o mundo, eu posso fazer a minha parte. E ninguém precisa ser Raul Teixeira, Divaldo Franco, ninguém precisa ser o Chico Xavier. Nós podemos ser nós mesmos. E dentro do nosso lar, sermos os artífices da paz, da pacificação. Porque quando alguém fala mais alto, o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, eu falo um pouquinho mais baixo. Isso é fazer a paz. Quando alguém quer briga, eu quero o diálogo. Quando alguém quer a confusão, eu quero paziar a paz do mundo
começa em mim. Então, nós estabelecemos as 7 propostas da felicidade conforme Jesus. E agora eu quero tomar o ponto de vocês. Meus amigos, 82 anos do Paz e Harmonia. Primeira proposta de Jesus, humildade. Segunda proposta de Jesus, resignação. Terceira proposta de Jesus, mansuetude. Quarta proposta de Jesus, perdão, ou senso de justiça, porque justiça vem de Deus. Quinta proposta de Jesus, misericórdia. Sexta proposta de Jesus, pureza de propósito. Sétima proposta de Jesus, pacificação. Nos pacificar para sermos vetores da paz. E se vocês não conseguirem guardar os 7 passos, bom, olha o dedão aqui. Nós podemos resumir esses 7 passos num único passo. E o Carlos Eduardo já falou que palavra é essa, porque essa palavra resume as outras 7 que eu falei aqui hoje. Amor. Quando Jesus, em João capítulo 13, versículo 35, ele nos disse assim: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se eu quero ser feliz, é preciso amar. Porque nós estamos no mundo por um compromisso de amor. A minha própria camisa hoje, eu vim falar do amor, porque o amor é o olhar de Deus na criação. E para que nós possamos fechar com uma história de amor, eu me lembro de Chico Xavier, que eu não pude conhecer fisicamente, mas pelos seus livros eu posso saber da grandeza daquele homem. Porque ele ficava atendendo mães, psicografando mensagens de filhos falecidos para suas mães. E costumava atender cerca de 20 senhas por noite. Eram mães que chegavam do Brasil inteiro, mães que tinham suas vidas ceifadas pela dor de perder um filho. E um dia, era uma mãe lá do Nordeste, uma mãe do Ceará. Um filho dela havia se suicidado. E ela pensou, pode ter cometido um crime, o crime do suicídio, mas é meu filho, eu amo. E eu tenho certeza que Deus também ama, e eu não conseguirei ser feliz sabendo que esse filho meu não está feliz. Eu vou a Chico Xavier. Ele, quem sabe, vai trazer uma esperança, vai trazer um alento, vai trazer algo para me pacificar. E ela foi. A reunião se daria num dia, ela, 2 dias antes, já entrou na fila. Era a primeira da fila. Na noite que Chico começaria a atender, já estavam perfilhadas as 20 pessoas, quando chega uma mãe de São Paulo. E aquela mãe era uma mãe rica, uma mãe que tinha perdido 2 filhos num acidente de carro. E ela, estremunhada, porque só uma mãe sabe o que é perder um filho. Só uma mãe sabe o que é olhar para uma cama, para outra cama. Bom, não vou entrar nos detalhes. E ela, já tem 20 pessoas, eu não conseguirei ver o Chico. O que eu vou fazer? Ela foi conversando com cada uma das mães daquela fila e tentando comprar a senha. Eu sou muito rica. Eu compro a sua senha. Eu preciso ver Chico Xavier. Eu preciso que ele me traga uma mensagem dos meus 2 filhos. Eu vou morrer, eu vou me matar, mas eu não aguento mais. Quando chegou na primeira, ela disse, minha senhora, eu sou muito rica. Eu posso te dar o mundo, mas eu quero a sua senha. Me venda, por favor. E a mãe do Nordeste, aquela mãe simples, mas que amava tão quanto a mãe de São Paulo, disse, minha senhora, a sua dor deve ser maior do que a minha, porque se eu tive um filho que se suicidou, a senhora teve 2 que morreu num acidente de carro. O meu filho há de entender eu sair da minha vez, mas eu vou dar a minha senha para você. E deu. Eu vou te remunerar. E ela, não. Caridade a gente não cobra. Caridade a gente abre o coração e a gente doa. E assim foi feito. A mulher de São Paulo ficou na fila e a outra, a nordestina, foi para a pousada humilde que ela havia se hospedado. Chico, que costumava psicografar das 8 até as 4, 5 da manhã, sem levantar para ir no banheiro, abaixado na mesma posição. As pessoas tomavam café, comiam pão de queijo, iam no banheiro, estorcegavam para um lado, estorcegavam para o outro, e o Chico estava ali, concentrado. Acabou às 4 horas,
colocou os óculos e começou a ler. Pediu a um dos assistentes: vá até na pousada tal e chame a mãe fulana de tal na pousada. E ele foi. Era a mãe do Nordeste. E indo até ela, deve haver algum equívoco, porque eu cedi o meu lugar. Minha senhora, Emmanuel mandou te chamar. Venha. E ela foi. Ela chegou chorando no grupo espírita da prece, onde se encontrava Francisco Cândido Xavier. E quando Chico começou a ler a carta, era seu filho. E ele dizia mais ou menos assim: minha mãe, eu te amo. Eu estou vivo. Minha mãe, eu me equivoquei tirando a minha própria vida. Foi um erro, mas eu estou vivo. O benfeitor Emmanuel, quando você foi lá e deu a sua senha, ele foi me buscar no vale escuro em que eu me encontrava e me trouxe. Eu não viria aqui nesta noite, minha mãe, mas o seu gesto de caridade, o seu gesto de amor, o seu gesto de bravura movimentou céus e terras para que eu estivesse aqui hoje. Então eu escreverei pouco, Emmanuel complementará o resto. Mas eu te digo, minha mãe, não chores mais. Permaneça no caminho do bem e continue doando as suas senhas. Continue doando o seu tempo, continue dando o seu melhor pela felicidade das outras pessoas. Eu vou melhorar, eu vou vencer esse périplo difícil da minha existência. Eu tenho ao meu lado amigos que vão me ajudar. Me despeço, o filho que te ama. E ele assinou, e Emmanuel complementou alguns dizeres para aquela mãe, e ela chorava as bicas. Logo em seguida, aquela comunicação, veio os dois filhos. Da mãe de São Paulo, dizendo igualmente: mamãe, era a hora da gente desencarnar, mamãe. Não existe nada que não seja da vontade de Deus. Quando o carro virou e nós estávamos ali presos na engrenagem, é porque já estava na hora de retornarmos à casa, que é a casa verdadeira. Alegre-se, mamãe. Cuide de outras vidas em substituição a esses filhos que te serão eternamente gratos. E por que eu termino com essa história? Porque muitos no mundo querem ser felizes, querem encher as contas bancárias de dinheiro, querem viajar o mundo, querem ter roupas de Yves Saint Laurent, querem ter bolsas da Fendi, mas todo esse prazer é transitório, porque ele está por fora. A única felicidade verdadeira é a que está por dentro. Por isso, Jesus nos disse: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Precisamos das coisas? Sim, porque temos contas a pagar, mas elas não são as mais importantes. Precisamos mergulhar as sondas em nós mesmos, no nosso coração, e lá achar o amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré, que nos pedirá, tal qual aquela mãe nordestina: doe a sua senha. Doe de você mesmo, doe do seu tempo, faça os outros felizes, porque quanto mais fizeres os outros felizes, mais você será feliz. E daí nós descobrimos por que Jesus falou da parábola dos talentos. Porque nada obstante, um tenha 5 talentos, outro tenha 2 talentos, outro tenha ganhado apenas 1. Nós podemos multiplicar os talentos. E a nossa felicidade está na razão direta em que multiplicamos os nossos talentos. E daí nós entendemos porque Gottfried Leibniz, o grande pensador alemão, nos disse que a real felicidade está quando vemos, participamos e fazemos os outros felizes. A real felicidade está quando miramos em Jesus. Então, meus amigos, ainda hoje nós temos problemas, nós temos dificuldades, parece que o mundo cai sobre nós. Parece que a desencarnação de pessoas queridas, próximas, ainda nos afugenta. Mas Jesus está do nosso lado dizendo: vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com Jesus, o corona é leve, a quarentena é suave. Sem Jesus,
tudo fica muito pesado. As lágrimas teimarão em rolar, as desencarnações parecerão lâminas no nosso espírito, mas com Jesus nós temos paz, nós temos esperança, nós temos alegria de viver. Miremos então no amigo e digamos para ele: eu estou aqui, sê comigo, porque não há felicidade sem ti. Tal qual ele nos diz em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho da felicidade. Ninguém vai a Deus senão através de mim. Eu então agradeço a cada um de vocês, agradeço aqueles que me ouviram por 1 hora e termino da mesma forma que nós iniciamos. Evocando o cancioneiro paulista, evocando aquele que brincava com as palavras e que nos dizia da música, final dos tempos. Não são os tempos que vão se finalizar, é o homem velho que vai dar lugar ao homem novo. É o mundo de provas e expiações que dará lugar ao mundo regenerado. Quando João Cabete, provavelmente inspirado, nos disse assim: vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso amigo. Que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, a desigualdade social, o coronavírus. Afasta do mundo os nossos vícios, que destroem tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. É o que eu desejo para vocês. Muita paz, muita felicidade, muito evangelho e, sobretudo, muito Jesus. Um beijo. E até a próxima.